são presença real na vida da minha família. E a oração diz assim: vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos da graça emanada do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos supliquemos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Vamos sentar só um instantinho. Bom, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é João Pimenta, sou membro do grupo de oração Justiça Divina aqui da comunidade Nossa Senhora das Graças. Também desempenho um papel aqui na paróquia, uma pastoral que está sendo reformulada, que é a da Consolação e Esperança. Ninguém quer ligar para mim, mas muitos vão ser obrigados a ligar para mim. Eu auxilio os diáconos nas exéquias. Então, é uma pastoral que ninguém quer ligar, mas vão acabar ligando para poder consolar e orientar no momento de dor. Sou casado, tenho 3 filhos, 2 netas e está vindo mais uma. Hoje só veio a Bruna comigo. E nós fomos convidados para partilhar sobre a caridade. Quando nós procuramos aqui na Palavra de Deus, no índice lá atrás, se você procurar por caridade, você vai encontrar amor. Então, quando eu falar amor, também falo caridade. É um sinônimo do outro. E para a gente começar, eu gostaria que vocês abrissem a Palavra de Deus em 1 Coríntios, que é o resumo de tudo que a gente vai falar. E espero que Deus realmente haja aqui em nós e nas pessoas que estão nos acompanhando. E a gente possa entender, assim como eu, o que Deus quer falar. Amém? Misericórdia, socorro. 1 Coríntios, capítulo 13. Excelência da caridade. Amém? Eu vou lendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de crianças. Hoje,
Vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Palavras do Senhor. Vou ser um pouco duro. Paulo está dizendo assim para nós, e eu vou provar para vocês na Bíblia: vai cuidar da tua vida. Jesus, em várias partes, ele fala: vai cuidar da tua vida. Para de cuidar daquilo que você não quer. Para de cuidar daquilo que não faz parte. Quando nós falamos caridade, automaticamente nós lembramos em dividir o pão, dar aquilo para outra pessoa, visitar um enfermo, né? Dar para o outro. Mas a gente vai falar sobre o fruto, e estamos falando todos esses dias sobre os frutos do Espírito. E eu falo do fruto da caridade. Os dons não são para os outros. O dom é para o outro. O fruto é para o outro, correto? Eu faço para o outro. Eu não faço para mim. Mas quando nós olhamos a caridade, eu vou pegar o exemplo que o Márcio, o testemunho que ele deu, o homem cuidou a vida inteira da sua empresa, nunca cuidou de Deus. Esse homem corre o risco de chegar no fim da vida dele e dizer assim: o que eu fiz da minha vida? Vocês conhecem muitas pessoas que passaram a vida inteira dizendo assim: minha vida não teve sentido. Nós conhecemos várias pessoas que passaram pela igreja, por essa paróquia, por outras, e falaram assim: a comunidade não tem sentido, não adianta eu ir lá. Eu fiz, e não fui reconhecido, porque ele nunca cuidou dele. Então, quando eu disse para você aqui, para você que está me assistindo, vai cuidar da tua vida, significa o seguinte: tenha caridade com você mesmo. Tenha caridade com você. Seja caridoso com você. Tenha caridade com você. Não com somente o outro. A caridade para com o outro é uma consequência daquilo que você vive. Como você está vivendo? A palavra de Deus diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Aqui na comunidade nós estamos cheios pedindo o Espírito Santo, mas quando você está na sua casa, você está cheio do quê? O que você tem? Tudo o que você faz é válido. Toda a ação social que você faz, lógico que é válido. São caminhos que nos levam a Deus. Então a gente vê na palavra a fé e ação, a fé e caridade. Me mostra a tua fé e eu te mostrarei tuas obras. Me mostra a sua obra e te mostrarei a sua fé. Existem pessoas que vão para Jesus pela fé, pela oração, mas existem pessoas que vão para Jesus pela obra, pelo trabalho, mas chega um momento que as duas coisas se encontram, e se você não tiver a caridade com você mesmo, você vai se sentir perdido, perdida, e vai dizer para os outros: não tem sentido, porque não foi caridoso com você. Quantos homens não vão aos médicos? Não vou no médico fazer esse exame. Você tem que devolver o seu corpo sadio para Deus. Então você tem que ir, a caridade para com você. A nossa igreja ela é tão linda que ela, quando vai se falar sobre jejum, as pessoas que tomam remédio, as pessoas que são doentes, a igreja ainda quebra o galho, fala: você não precisa fazer o jejum inteiro, ela é caridosa com você. Então entenda esse princípio. Eu não consigo transbordar aquilo que eu não tenho. Eu venho,
me enche Espírito Santo, e eu tenho que sair daqui continuando pedindo esse Espírito Santo, para que ele se transborde. Então, ao passo que eu tenho caridade comigo, eu consigo ter para com o outro. Quanto mais eu seja caridoso comigo, quanto mais eu tenho um objetivo, os santos da nossa igreja conseguiram fazer grandes imagem e semelhança. Se você é imagem e semelhança de Deus, por que nós ficamos pedindo, Jesus fica comigo, se Ele já está comigo? Eu não transbordo esse Deus que está comigo, porque eu não conheço a mim mesmo, eu não tenho caridade comigo. Ele vai dizer lá mais para frente, estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Mas eu não acredito nisso, porque eu não tomo isso para mim. E se o fruto é para o outro, eu tenho que entregar para o outro algo bom. Um dia, um senhor que trabalhava com a gente, ele andava de cabeça baixa. Eu cheguei nele e falei assim, por que você está assim? E ele falou, o meu filho, ele é usuário de droga, rouba tudo dentro de casa, e não sei o quê. E ele foi contando, muitos conhecem essas histórias, quem tem pessoas com problema de droga. E eu falei, você vai na igreja? Ele falou, vou. Ele não é católico, tá? Ele é evangélico. Você vai na igreja? Vou. Tá. Você pede para Deus curar seu filho, tirar seu filho das drogas? Peço. E eu falei, Deus nunca vai tirar, sabia? Ele, por quê? Porque você fica cuidando daquilo que não é seu. O seu é adorar a Deus, é transbordar Deus para o seu filho. E você não está tendo caridade com você, nem com a sua esposa, está andando triste, está andando de cabeça baixa. Como você quer mudar alguém se você anda de cabeça baixa, se você não confia naquilo que você tem, se você não dá a caridade, aquilo que é necessário para o outro, e ele olha e fala, como eu vou experimentar deste Deus se você anda de cabeça baixa? Como você me fala que Deus é caridoso e você vive sofrendo pelos cantos, tomando uma pilha de remédio? E aí eu falei para ele, entrega seu filho para Deus. Sabe por quê? Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, pois aliviarei o seu fardo. Não é o Senhor que deve aliviar o fardo do seu filho. O Senhor vai ajudá-lo a carregar. Mas quem tem que levar é Ele. E quando você começa a carregar o fardo do outro, ou a cruz do outro, você sofre. E ao você sofrer, você não faz com que ele se seja feliz. Então você não tem caridade com você. O fruto que você está dando não tem sentido. Para dar marmita para os irmãos de rua, você não precisa vir na pastoral Pão Vivo, ou ir para a Toca de Assis. Você pega seu carro e leva. Mas e a caridade? Amanhã ou depois alguém fala, por que você faz isso? Porque eu faço. Nós pegamos no Evangelho duas situações. Jesus atravessa o mar, acalma a tempestade, chega na outra margem, expulsa o demônio de um jovem que estava acorrentado. O jovem chega para Jesus e fala, vou com o Senhor. Ele fala, não, fica. Fica aí. No outro evangelho, chega um jovem rico e diz assim, mestre, tu que és bom, arrogante. Jesus já quebra ele, bom é Deus. Mestre, eu pago dízimo, eu dou ofertas, eu sigo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus olha para ele e diz, vende tudo, dê aos pobres e siga-me. Para um homem que estava acorrentado, preso com o demônio fazendo escarcéu, Jesus liberta ele e fala, fica. Para o outro que tinha uma vida social boa, tinha de tudo, Jesus fala, vem. O que Jesus está dizendo? Para o jovem rico, você ainda não sabe cuidar da tua vida. Tudo que você faz é para você.
Para aquele que teve toda a experiência da desgraça, Jesus falou: fica, você vai ser a minha testemunha. Nós viemos atrás de Jesus, mas quando sou chamado a atenção de algo, começa a reclamar assim. Eu era ministro aqui, 15 anos, passei do tempo, a igreja pede 5, quando o padre fez a limpa, irmãos meus não entenderam o que significa a caridade do ministério da Eucaristia, saíram reclamando. Significa o quê? Estavam no lugar errado. O padre de caridade falou: vou salvá-los antes que eles percam a alma. A poda veio. Alguns não entenderam. Eu fiquei feliz, porque tenho certeza que cumpri o meu tempo. Tenho certeza que quando Deus me chama a atenção, eu dei o meu melhor, eu dei aquilo que tinha de melhor. Então, o que você tem de melhor, você precisa entender o que Deus quer de nós. Nós não sabemos nem confessar. E eu quero o fruto do perdão. Quando eu vou me confessar, podem perguntar para os padres. Essa semana a gente estava conversando com um padre da diocese, amigo nosso, desde a juventude, e falando um pouco sobre o perdão, e a gente chega lá, você sabe o que a gente fala? Porque eu sou bom, padre, mas o meu marido, porque o meu filho, mas e eu, e você? Tenha caridade com você, faça uma confissão realmente, seja caridoso com a tua alma. Aqui Paulo está dizendo o que é importante, o amor. Tudo que você faz, uma hora vai passar. Passaram-se os 15 anos meu de ministro da Eucaristia. Se passaram, necessário é algo novo. Eu não posso viver no passado, eu tenho que viver o presente e ser caridoso comigo. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que eu tenho, Senhor, com a caridade que o Senhor me dá a fazer agora? Se o Senhor me disse que eu sou a tua imagem e semelhança, arrebenta comigo, faz eu cuidar da minha vida. Eu tive algo que aconteceu no grupo, eu não gostei, pessoal. Nossa Senhora vira para mim lá e fala assim: cria um altar no teu coração e coloca meu filho. Eu falei: mas eu não adoro Jesus direito? Ela falou: não, porque você fica olhando para o problema em vez de cuidar da sua vida. Cuida da sua vida, seja caridoso com você, e você vai ver como as coisas vão mudar. Sabe, muitas pessoas aí fora, nossa igreja, eu ouvi um padre exorcista dizendo que a igreja ainda não soube lidar com as pessoas que benziam, tinham alguns dons. Deus distribui o dom às pessoas que Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer, mas a igreja não soube trabalhar, e aí virou essa confusão. A igreja não soube acolher essas pessoas e trazê-las aqui e dizer assim: isso é um erro da nossa igreja, e ela está corrigindo. Por isso os grupos de oração, onde eu vou entender que o dom de profecia que Deus me dá, o dom de cura que Deus me dá, é para Ele, é com Ele, é junto dEle. Porque senão eu vou dizer assim amanhã: o que adiantou? Eu fui lá na igreja, eu orei, curei as pessoas, eu profetizei, eu fiz tudo isso, e agora eu estou vivendo essa situação, e Deus vai falar: porque você não entendeu nada, você não foi caridoso com a pessoa mais importante da tua vida, que é você. Eu não estou falando do egoísmo, mas fruto da caridade transbordante. Aquilo que faz transbordar. Eu transbordo o amor de Deus. São Francisco de Assis pegou um monge e andou na cidade e falou para ele: vamos evangelizar hoje. Ele foi e voltou. E aí o monge falou: nós não iríamos evangelizar? Ele falou assim: se necessário usar as palavras, usaremos. São Francisco disse: vamos transbordar o amor de Deus em nós
para que as pessoas possam ver. Às vezes a gente chega num lugar e a igreja. A nossa função é ensinar. O fruto da caridade é ensinar as pessoas e não obrigar as pessoas a fazer o que é aquilo que eu acho que elas têm que fazer. Jesus não falou para Pedro, mandou, vai lá e faz isso. Jesus falou assim: tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Transborda o meu amor que está em você nas minhas ovelhas. Transborda tudo que vocês vêm pegar aqui na sua casa. Para de ficar mostrando a dificuldade que as pessoas têm. Dê esse fruto, seja... Porque não tem caridade nenhuma no casamento. Eu quero ser feliz a todo custo. Jovens, uma geração. Encontrei a minha esposa para que eu seja feliz. E ela me encontrou para que ela seja feliz. Chegou um ponto que o meu importante é fazer a minha esposa feliz, e o importante dela é me fazer feliz, para que os meus filhos vejam a felicidade em nosso casamento. Para que eu faça a minha esposa feliz, eu tenho que ser caridoso comigo e com ela, a ponto de não mais amá-la pelas qualidades, mas aceitar e ajudar ela a corrigir os defeitos dela, e ela ajudar e corrigir os meus defeitos, e não descartar. Não tem mais amor. Aí é o amor do mundo, não é esse amor que Paulo vem nos falar. Não é o sentimento de eu olhar para ela e falar, ela é a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança de Deus é que Deus me deu, para que junto nós transformemos e mostramos uma imagem de Deus para os meus filhos, para que eles tenham a imagem deles, e sejam e resplandeçam a imagem de Deus. A caridade começa assim. A caridade começa a eu mostrar para os meus filhos que eles têm que cuidar da vida deles, mostrar Deus para eles. E se eles não quiserem acompanhar, eu simplesmente continuo a orar, a pedir para Deus, para que Deus uma hora manifeste na vida deles, mas não posso carregar a cruz e o fardo deles, porque a cruz e o fardo deles, eles têm que carregar. Porque senão não existe mais a caridade e eu não vivo, eles não vivem, e nós temos uma casa inteiramente, uma confusão, uma torre de Babel. Uma confusão tremenda. Porque não entendi. Tudo vai cessar o dia que nós estivermos diante do trono. Construa um altar no seu coração. Transborde esse altar no teu coração. Cuida da tua vida no altar. E Deus vai mostrar para você como agir, como fazer. Como esse fruto da caridade começa dentro do teu coração. Eu estava estudando uns coaches e não católicos, mas pessoas, professores, que trabalham com neurolinguística, programação da mente, e eu começo a dar risada porque tudo eu fico procurando Deus. E eles começam a falar da vida da gente, tal, e eu falei, nossa, Deus já fazia isso. Na igreja eu aprendo isso. Os caras estão copiando. Tudo quanto é esses professores de ciência só está copiando o que você já sabe. Tudo que vocês ouvirem os médicos falar, vocês já sabem. Mas a gente fica tão preocupado com o outro que não olha para dentro da gente e fica querendo pegar o fruto do outro.
Nós vamos se confessar e ali na confissão você precisa quebrar aquilo que está. O país está vivendo, né, uma onda do conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, às vezes, ela é dolorida, né? Ela machuca. E a verdade é quando você chega aqui e Jesus pega o véu que está em você, que nele está fazendo agora, e tira. Tira. Aí machuca. Ele rasgou o véu do templo. O fruto que você pode estar dando na sua casa, porque não transformou a sua casa ou a minha por completo, talvez seja porque eu nunca entendi o que eu preciso dar realmente para eles. Eu venho buscar, guardo e vou embora. Eu venho buscar, guardo, chego em casa e falo, minha casa está uma bagunça. Deus tira eu desse emprego. As pessoas pedem tanto emprego, depois saem do emprego e põem a empresa na justiça. As pessoas pedem emprego e vai do patrão, fala, precisa de hora extra. Não vou fazer. A igreja vem e pede, dá para você fazer isso? Não, não vou fazer. E já fiz demais. Não tem caridade nem com você mesmo. Vai dizendo só palavras contra você mesmo. Quer mudar a história? O que a gente fez aqui do começo até agora? Primeiro momento, o Márcio pediu para a gente rezar pelas pessoas. Depois a gente até agora só rezou pela gente. Para que o Espírito Santo pegue o fruto que está em você. Jesus fala assim, maior mandamento, amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como eu vou dar a caridade para o outro se eu não tenho caridade comigo mesmo? Como eu vou falar para o outro se eu não me convenço daquilo que Deus faz? Eu não sou caridoso comigo. Entenda a palavra-chave que Deus está dizendo agora, seja caridoso com você. Senão amanhã você vai dizer para você mesmo, que sentido eu tive de ir na igreja, que sentido eu tive de rezar o terço, que sentido eu tive de comungar. Eu não posso vir na missa ser um papa hóstia, vim porque sou obrigado, mas vim porque Deus me ama, e porque ao comungar Jesus Eucarístico, eu vou transbordar Jesus Eucarístico para as pessoas, eu vou mostrar que vale a pena, e quando chegar o final da minha vida, eu vou dizer, combati o bom combate, porque amei-me demais, amei a Deus a quem me ama demais, e levei esse amor para as pessoas. A primeira vez que levei Jesus no hospital foi na UTI, a mulher estava morrendo, ela faleceu, entrei com Jesus na teca, o médico falou, ela não pode pôr nada na boca, todo aparelho. Eu falei, o que eu faço? Olhei para Deus, tinha uma freira, e ela ficou olhando, eu falei para a mulher, em coma, reza comigo. A enfermeira falou, ela está em coma, como ela vai rezar? Eu falei, o problema não é da senhora, o problema é de Deus. Encostei na cabeça da mulher e comecei, Pai Nosso que... E a mulher começou a rezar o Pai Nosso comigo. Falei, vou abusar, Ave Maria. Aí a gente tem que ser audaz. A mulher em coma, reza Ave Maria, só com lençol em cima. De repente a mulher começa a chorar. Eu falei, vai levantar. Jesus falou, seu besta, o problema não é seu, é meu, fica quieto e faz o que eu estou mandando. Saí do hospital, trouxe Jesus para o sacrário. Falei, o que aconteceu? Ele falou, você me viu deitado lá? Eu falei, eu vi, e ela também me viu em você. A mulher faleceu. A família disse para mim, ela estava bonita.
40 dias em coma, pele e osso, mas transbordou o amor de Deus dentro de um caixão. Eu não sabia o que fazer. E é isso. A hora que você não souber como se amar, pergunta para Ele. Madre Teresa de Calcutá, a grande senhora da caridade, sem um centavo, anunciou Jesus no maior país de ídolos do mundo. Tem uma estátua dela na Índia. Simplesmente amou. Não importa quem. Importa como. Conhecemos pregadores fantásticos, homens que arrebataram pessoas, mas queriam só holofotes, e estão hoje, infelizmente, esperando o milagre de Deus. Experimente e fale. Deixe Deus transbordar na sua vida. Não obrigue ninguém a fazer nada. Ame. Só para terminar. Quando Jesus chamou a atenção dos fariseus, Ele chamou a nossa atenção. A prostituta, Ele amou. O cobrador de impostos, Ele amou. O traficante, Ele amou. Mas Ele xingou não, Ele chamou a atenção nossa. Bando de víboras, sepulcros caiados. Foi isso que Ele disse para nós, porque nós estamos cuidando da vida do outro e não damos o fruto do amor que é para se dar. Seja caridoso com você, e Jesus nunca vai te chamar disso. Ele vai dizer: bendito o meu filho. É duro, mas o véu tem que cair. Deus quer te amar hoje, na verdade. Eu não ia falar isso, mas acabei falando. Porque é duro. Para que Ele não fale isso, ame-se, perdoe-se. Talvez você não dá perdão, está sofrendo, porque você não aprendeu a se perdoar. Aprenda a se perdoar, tenha caridade com você. Você que está nos assistindo, tenha caridade com você. Para de reclamar, está tomando muito remédio, porque não se ama e não ama a pessoa que precisa ser amada, que é você. E eu convido você a se levantar e olhar para Ele. Ele ficou 3 anos com os discípulos, ensinando eles a cuidar da vida deles. Senhor, que eu fique à tua direita e outro à tua esquerda, só ficará aquele que faz a vontade do meu Pai. Senhor, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai? Você está fazendo a vontade de Deus? Olha lá. Você consegue entender que não é dar a marmita, pagar o dízimo, que é a vontade de Deus? Isso é algo mais que você tem que fazer. Porque para Deus 1000 e 1 milhão é a mesma coisa. Cheguei para Deus e falei: quero dar dízimo e tenho problema. Ele falou: começa com 10 real. Falei: Senhor, mas eu posso dar mais. Mas você é infiel, começa com 10. Ele me amou. Senhor, eu não consigo rezar o terço, mas você é uma anta, já te ensinei, mas começa a rezar de novo, porque eu te amei. Eu te amei lá, antes dos dinossauros. Eu te amei lá quando disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você nunca teve amor por pai, por mãe, lembre-se que antes de você ser gerado, sua mãe descobriu que estava grávida de você. 1 mês, 2 meses depois, Jesus te amou desde o primeiro momento que você foi gerado.
Então você teve amor de pai e de mãe e está procurando em lugar errado, por isso não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe, fica sofrendo até hoje, porque você não entendeu que Ele te amou antes dos seus pais e das suas mães, e você não consegue perdoar o seu pai e sua mãe por causa disso, mas Ele te amou antes. E se você tem raiva do seu filho, lembre-se que ele é a imagem e semelhança de Deus, e Ele amou o seu filho antes de você. E você está dando fruto de amargura para o seu filho, e amanhã o seu filho vai dar para o seu neto, e você precisa quebrar a corrente. E eu convido você a estender seus braços em direção ao Senhor. Do seu jeito, você vai falar para Ele agora o que você entendeu. Aquilo que você veio. O Senhor está dizendo, tenha caridade com você mesmo. Porque nós ouvimos tanto sobre caridade, mas nunca arrebentaram com a gente. Ó meu Senhor, nesta manhã, junto com os meus irmãos e irmãs aqui, junto com toda essa comunidade, nós viemos pedir, ensina-nos, Senhor, a como te amar e me amar verdadeiramente. Senhor, que eu não seja mais o mesmo, mas seja diferente. Que a partir de hoje, desse exato momento, a minha história, a minha, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas netas mudem. Porque nós queremos, Senhor, ser caridosos comigo para ser com eles. Dai, Senhor,